Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que já tem a bandeirinha da Costa Rica na sua mochila, que eu sei que ele faz as bandeirinhas dos países que ele já foi. E ele descobriu porque a Costa é tão rica, né? Porque as coisas lá são bem caras, né, Gustavo? Pois é, Paulinho, eu tive o prazer de ir lá esse ano e passei um perrengue lá pra pagar um sanduíche, viu? Ô, país caro! Falou América Latina, é de boa, né, gente? Eu falei, nossa, eu vou chegar lá mandando, que nada! E daí foi mal, lá tudo é caro, até não tem mais jeito. E lá tudo é caro e difícil, lá na Costa Rica, cheio de montanha, cheio de vulcão, as ruazinhas são estreitas, os carros andam rápido. Uns doidos numa rua de mão dupla que só cabe um carro e meio. É um negócio de doido. E lá na Costa Rica, estive lá é tão difícil, as coisas lá são tão escondidas que eu não consegui encontrar com a Bia, que está aqui hoje conosco diretamente do seu esconderijo no interior da Costa Rica. É verdade, tô aqui só observando, Gustavo, suas considerações sobre a Costa Rica. Pra ver se é verdade, né? Meu Deus do céu, é verdade, ela sabe. Vamos ver o que a gente vai desmentir aqui do Gustavo. Sim, eu sou a Bia, eu estou na Costa Rica, né, eu não sou da Costa Rica, e tô aqui hoje com o Paulinho, que tirou meu tempo de fala, porque tava assistindo o Papa tomar posse hoje. A apresentação do Papa, gente. O Papa decide se apresentar bem na hora da gravação. Não é nem pra gastar uns 2 meses pra escolher esse Papa, sei lá, tempo recorde. Começou Ontem, 2 dias, e a gente tá gravando nesse momento histórico da apresentação do rugido do Papa Leão 14. Exatamente. Pra falar sobre Costa Rica, que não sei se tem alguma coisa a ver com o Papa, a gente vai descobrir hoje. Vamos conhecer a história da Bia aqui no Jetlag, que tá lá na Costa Rica, mas que não foi seu primeiro destino. Eu sei que tem muita coisa aí de viagens por esse mundo e a gente vai conhecer a história dela no Jetlag deste mês. Então, Gustavo, Bia com a gente, voltamos para América Latina como prometido, América Central, né? Nossa segunda vez na América Central? Sim, né? Contando o Caribe lá, do Porto Rico, né? Que é outra parte rica. Já tivemos no Porto Rico, agora fomos pra Costa. Pra Costa Rica, legal demais, né? Saímos um pouquinho de Europa e América do Norte para conhecer a realidade diferente da Bia lá na Costa Rica. Mas como é que você conheceu a Bia, Gustavo? Pois é, Paulinho, conheci a Bia por uma amiga missionária brasileira que morava na Alemanha e agora mora na Espanha, bem pertinho de você. Não tão pertinho assim pra dar pra ir de chinelo, mas é pertinho que não precisa fazer mala pra ir. E nós estávamos conversando sobre tent making lá na Coreia, no Congresso de Lausanne, e ela falou, a minha amiga, ela tá aqui, a Bia, você tem que conhecer. Você tem que conhecer porque ela é tent maker e ela ainda não sabe, ela vai descobrir isso com você. Deixa eu te apresentar. E saiu andando lá no meio do povo, achou a Bia, me apresentou a Bia. Isso foi em setembro do ano passado, né? Desde lá eu fui explicando pra Bia, a gente foi conversando, ela fez o Go Experience pra entender o que era essa história. Ela foi se envolvendo em ajudar a gente aqui na Tente, até que semana passada, né, 2 semanas atrás mais ou menos, ela esteve conosco no Comiban como parte do time da Tente. Olha já, caramba! Ela tava lá comigo, com o Hugo, com o pessoal da Tente, com a Tamires, com a Vitória. Aprendeu rapidinho. A gente, quando vê pessoas qualificadas que amam Jesus querendo servir, a gente não deixa passar, não. Aqui é tão escasso, os trabalhadores são tão poucos, essa área é tão grande que a gente não deixa passar, não. Que legal. Mas a história da Bia na Costa Rica é o finalzinho, é a ponta do iceberg. Ela já me contou uns pedaços aqui e ali, que foi conversando aos poucos, e hoje acho que eu vou conseguir ter uma visão clara de onde tudo começou até mais ou menos onde a gente chegou. Todos nós, né? Ou vamos tentar, né, Gustavo? Conta pra gente, Bia, você foi parar na Costa Rica por causa de surf. Olha isso. Agora vamos conectar tudo isso com quem é a Bia lá do comecinho. Lá do Rio de Janeiro, que já deu pra sacar no sotaque. Na verdade, eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, em Campo Grande. Um salve aí pra quem conhece, pra quem já teve o prazer de visitar, né, A Gustavo? gente já entrevistou outros
campograndenses aqui. Olha aí, de Campo Grande para o mundo, gente. Não confundir Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a cidade da minha esposa, com Campo Grande, Não. Rio de Janeiro, tá? Isso. Campo Grande é o maior bairro do Rio de É Janeiro. um bairro, não é nem uma cidade, né? É um bairro do Rio de Janeiro. Mas então a minha história começa assim, eu nasci no Rio, quando eu tinha 2 anos, meus pais eram missionários de Asas de Socorro. Olha só, que legal. Em Anápolis, lá no interior. Terra Aliás, boa. eu e o Gustavo, a gente até tem uma história, uma terra boa, terra do piqui, Aham. galinhada, Já estive lá. de matar boi, ter churrasco. É um tempo muito bom. E aí, quando eu tinha 10 anos, nós voltamos, né, pro Rio. E aí, quando a gente volta pra Tijuca. E aí, eu passei ali o início da minha adolescência indo pro Maracanã, quando o Maracanã ainda era simples ainda. A gente subia ali a Vila Isabel. E dali, fomos pra Campo Grande. E dali, eu fui pra Palavra da Vida em São Paulo, estudar teologia, com ênfase em educação cristã. E dali, conheci meu esposo. Meu esposo é alemão. E fomos pra Alemanha. Você conheceu ele no Palavra da Vida? No Palavra da Vida. Vamos explorar um pouquinho mais esse negócio, porque tem muita gente falando de eu vou pro Palavra da Vida, eu vou pro Palavra da Vida. Lá no Comibão conversei com o diretor do PV Norte, empolgadíssimo, com muitas oportunidades. Como é que foi essa experiência aí de ir pro Palavra da Vida solteira e sair do Palavra da Vida casada com um alemão? Não pode sair casado porque eu sei que no Palavra da Vida não pode ter relacionamentos amorosos, né? A gente conhece a história. Então, vocês conhecem. Isso assim, 20 anos atrás no Palavra da Vida, eu não sei como tá agora, mas realmente, no Palavra da Vida, eu não entrei achando que ia sair casada. Eu entrei no Palavra da Vida sonhando em ser uma missionária na África e trabalhar com crianças. Eu não sabia exatamente o que, mas quando eu fui pro Palavra da Vida, eu tava assim, totalmente focada a servir, a estar no ministério. E aí, meu marido estava lá. Meu marido estava lá, não. Ele chegou depois, né? Eu fiz um ano antes do que ele, e ele chegou. E se vocês vissem a foto dele, vocês iam entender por que esse plano mudou, assim, né? De repente. Pra quem não entende, pra quem não conhece ou não é do meio, né? A gente que cresceu em igrejas um pouco mais tradicionais, o Palavra da Vida sempre foi referência na área de teologia e tal. Eu quero fazer seminário, Palavra da Vida, em Atibaia, ou agora lá no norte também tem. Em Goiás tem, não tem? Em Goiás tem, mas só o Ministério de Acampamentos. Ah, tá. O seminário mesmo, eles têm hoje lá próximo a Belém do Pará, tem também em Manaus agora, fiquei sabendo recentemente, e o tradicional, que é esse Palavra da Vida aí de Atibaia. Que a igreja geralmente, quando entende o chamado dos jovens e tal, encaminha pra lá, né? Às vezes ajuda a patrocinar, a sustentar durante aquele tempo, a família também, depende. E ele não serve só para formar pastores. Ele serve também para dar ali um rumo na vida dos jovens que estão querendo entender seu chamado, ensinar um pouco mais de teologia. Uhum. Tinha aquele projeto Marcos, né, que era o primeiro ano, que você podia decidir se continuava depois ou não. Eu sei que hoje tá um pouco diferente, mas acho que foi mais ou menos nessa realidade que você chegou, né, Bia? Isso. Eu fiz o projeto Marcos, mas eu já fui sabendo que eu queria fazer os 5 anos. Meu marido, ele só foi para fazer o projeto Marcos e acabou ficando para licenciatura. Mas é engraçado que eu queria ir para OM, eu queria ir para uma coisa mais, né, cacheiro viajante, uma coisa mais aventureira. Mas a minha mãe falou assim, não, tem que ir. E a minha mãe é professora, na verdade, de teologia. E a minha mãe falou assim, não, você tem que ir pro Palavra da Vida, isso há 20 anos atrás, porque lá você vai aprender realmente teologia, só que você vai continuar cristã. Você vai continuar, assim, pensando em serviço. Porque tem algumas faculdades de teologia que você vai que o foco é outro, né? E uma coisa que eu acho que chamou a minha atenção, a da minha mãe, é que lá a gente tinha tanto uma base teológica muito boa, como tinha uma cultura de serviço também. Tanto é que eu e o Henry, a gente trabalhou por 2 anos no Sexteto da Palavra da Vida, e a gente viajou por 2 anos no interior de São Paulo inteiro. Então, todo final de semana, a gente estava numa família diferente, dormindo em casas diferentes, conhecendo igrejas diferentes. Então, foi uma época muito, muito boa da minha vida, onde eu aprendi, assim, a ver culturas diferentes, assim, dentro de São Paulo mesmo, sabe? Mas cantando no Sexteto ou apoiando? Não, eu cantava no Sexteto. Eu cantava... Ai, gente, agora tá me fugindo não era soprano. A outra voz que não é soprano. Contralto. Contralto, isso. E o meu marido, ele cantava tenor. Que na época ele não era seu marido nem nada, né? Que legal. Na época não era meu marido. Porque não podia. No primeiro ano, na verdade, não podia, né? No segundo ano, a gente teve que pedir autorização pros pais. Aí teve todo aquele processo. Aí tem aquele anúncio na capela que nós podíamos
andar de mão dada. Que massa. Foi mó... Mas aí então já tinha um relacionamento a partir do segundo ano, estudando e fazendo planos juntos, né? Isso. E aí a Alemanha foi o caminho óbvio, porque ele é alemão e enfim. Foi o caminho óbvio porque ele é alemão, e então ele voltou. Quando ele foi para o seminário, ele foi para fazer o Projeto Marcos. Ele não esperava que ele ia ficar. Eu falo que ele ficou por minha causa. Ele fala que não, mas eu acho que sim. Porque quando ele saiu, ele não queria, ele não tinha assim essa coisa de ser pastor ou de estar no ministério. Então ele voltou para a Alemanha e continuou a estudar. Eu trabalhei na Alemanha por 1 ano, numa igreja cristã também, para concluir, né, esse 5º ano, que é um ano de estágio. E depois de 1 ano, eu resolvi fazer outra coisa, né? Então, na verdade, eu tive 1 ano que eu estudei alemão 100%, foi só alemão. No 2º ano, eu trabalhei numa igreja. No 3º ano, eu trabalhei fora da igreja. E daí, depois, fomos pro Canadá. O que é o trabalhar na igreja na Alemanha? O que você... Em que área você serviu lá? Foi um estágio, né? Foi um estágio de 1 ano. Trabalhei com jovens, adolescentes e seniors, né? E seniors... Gente, eu falo essas palavras, é porque eu já saio há muito tempo do Brasil. Normal. E eu prometo que eu não estou querendo, assim, sabe, soltar palavras em inglês. É porque realmente me foge. Então vocês me ajudem, tá? Eu tento mesmo. Mas, idosos. Mas é idosos mesmo? Seniors? Tem. Tá. Eu pensava que era mais terceira idade. adultos. Tá. Enfim, trabalhei ali e ali eu mudei completamente de foco, né? De teologia eu mudei o foco um pouco. Acho que vale a pena compartilhar um pouco. Quando eu fiquei nessa igreja, eu ganhava 1/5 do que um rapaz que tinha estudado também no Palavra da Vida, tinha feito a mesma formação que eu. E eu ganhava 1/5 do que ele ganhava, e nós dois, 1/5, Não vou nem dar números aqui. Mas era 1/5 do que ele ganhava. E eu fui perguntar, né? Falei, olha, tô com 23, 24 anos, né? Por que eu tenho esse salário e essa pessoa tem esse salário? E eles foram muito claros comigo, né? Daquele jeito bem alemão, eles falaram, porque você é mulher e porque é função do seu marido sustentá-la. Uau! Então ali eu já entendi que... E naquela época meu marido voltou a estudar, então a gente não tinha condições de sustentar, né? Caramba. E foi aí que eu comecei a trabalhar em outras áreas. Foi aí que eu falei assim, não tem como, eu não conseguia nem comprar a comida do mês com o salário que eles me davam. Então eu resolvi fazer outras coisas, estudar outras coisas. Aí dali, meu amigo, eu fiz de tudo. Dali eu trabalhei em loja de óculos, ali eu trabalhei em recepção, ali eu trabalhei em bar, eu fiz de tudo para voltar a estudar, para ter uma profissão de novo. E é assim que a gente acaba no Canadá. Porque até então a sua formação era em teologia. Esse é um grande... Né, a gente vê muitas pessoas passando por essa dificuldade nos dias de hoje, principalmente quando vão para outro país, somente com a formação em teologia, e só vão poder trabalhar em igrejas, e às vezes em situações em que isso não é possível, acabam não tendo uma outra formação para poder acudir a família, né, no trabalho, e acabam tendo que trabalhar no que aparece. Emprego, né? Ou Isso acaba acontece montando. bastante. Inclusive, isso foi algo que agradeço aos meus pais, porque eu passei por isso também na minha adolescência, apaixonado pela igreja, trabalhando, fazendo de tudo lá e tal. Quando chegou a época da universidade, não tinha essa cultura na minha igreja de ir pro Palavra da Vida, mas eu conhecia de outros amigos de outras igrejas que faziam isso. E eu falei que eu gostaria de ir pra fazer seminário no Palavra da Vida. Minha mãe falou, não, faz uma faculdade. Depois, se você ainda quiser fazer, faz a formação teológica, mas pelo menos você garante a sua profissão. Não vou dizer que isso é um conselho pra todo mundo, que eu tenho que dar nem nada, porque tem muito a ver com vocação, de como Deus fala com você, onde que você vai servir e tudo, mas isso realmente faz uma grande diferença, principalmente se você pensar em ir pra outro país, né? Que você não conhece muito bem a realidade da igreja, se dá pra trabalhar na igreja e viver disso, né? Então tendo uma segunda opção é muito importante, e você sentiu isso na pele, né, Bia? Sim, sim. Eu acho assim que a ordem ela é mesma de cada um. Então, assim, eu não digo que deveria fazer seminário antes ou faculdade depois. Comigo foi assim, né? E foi duro, porque você sai do seminário achando que Deus vai te sustentar e que tudo ficará bem, e aí você descobre que, tipo, nossa, existem homens na igreja, existe uma liderança, existe um sistema ali que você precisa trabalhar. Isso há 20 anos atrás, então, assim, eu tive um pouco de uma crise vocacional ali, né? E aí, até essa coisa de eu escolher o marketing, de eu sair da teologia e escolher o marketing, até tinham pessoas que me questionavam, e até eu mesma me questionava, por que da teologia para o
marketing e se eu estava abandonando o meu chamado, se eu estava abandonando o chamado específico que Deus tinha para mim, que tinha acontecido quando eu tinha 16 anos e que me motivou a ir pro seminário, né? Então na verdade demorou anos, assim, para eu começar a entender e criar um senso de tudo que aconteceu, porque na verdade eu fui meio que puxada, assim, a explorar outras coisas a não ser teologia. Hoje eu sou muito feliz, hoje eu sou muito grata, tive uma trajetória profissional que foi fantástica, que se eu tivesse sonhado eu não teria ganhado tudo que eu ganhei, todas as oportunidades que eu tive de aprender e de conhecer pessoas e de ver mundos e de ver como as coisas funcionam fora da igreja, né? Porque você é filho de missionários, aí da escola você já vai pro seminário e aí você perde um pouco dessa coisa, o que acontece fora desse ciclo, né? De igreja, de missões, o que tá acontecendo fora. Então, assim, hoje eu sou muito grata, mas no início foi duro, foi decepcionante. É legal isso de não encaixotar, né, as coisas de como Deus trabalha, porque no meu caso foi ao contrário, né? Eu fiz a formação profissional, não cheguei a ir pro seminário, minha formação teológica é muito da igreja, o pessoal e tal, autodidata, e hoje eu trabalho no ministério com a minha profissão. Pela minha formação profissional, eu trabalho no ministério, tudo que eu faço é dentro do que a gente chama de ministério, mas por causa da minha profissão. Isso é muito engraçado como as coisas podem ser de maneiras diferentes, em ordens diferentes. Deus tem planos e formas diferentes de fazer seus objetivos serem alcançados, né? Só quero acrescentar que hoje em dia o cenário mudou um pouco e lá no Palavra da Vida mesmo, eles têm parcerias com universidades para quem está fazendo o seminário e que quer aprender uma outra profissão ao mesmo tempo, faz o outro curso ao mesmo tempo. Eles montaram um jeito lá, então que você consegue sair de lá com 2 graduações, a de teologia e uma genérica aí. Então o cenário vai mudando, porque assim, a necessidade é diferente, né? Recentemente andei conversando sobre 20 anos atrás, 25 anos atrás, esse ano a Tente completa 25 anos que ela foi fundada lá na Noruega. E aqui no Brasil eu comecei a falar desse assunto, já tem aí 10, 11 anos. O cenário mudou muito. Hoje em dia tem muita gente falando de fé e trabalho, de Marketplace Ministry, que é o seu ministério no local de trabalho, falando de negócio como missão, BAN, essas coisas. Isso não tinha lá atrás, 20 anos atrás, não tinha ninguém falando disso, tinham poucas pessoas. Então, como hoje muita gente fala, como hoje esse assunto tá em voga, né, é relevante, os próprios seminários têm procurado alternativas e eu tenho recebido, assim, eu tô ainda surpreso com isso, mas esse ano já recebi 4 pedidos, 2 no Brasil, 1 no Canadá, 1 nos Estados Unidos, pra gente desenvolver conteúdo para o curso regular de teologia das faculdades de teologia, conteúdo de fé e trabalho, de ministério no local de trabalho, de tent making, de BAN. Então esse mundo tá mudando um pouquinho. O cenário tá diferente. Quem tá começando a jornada agora vai encontrar um caminho mais já trilhado, né? A Bia vai nos contar aqui a história de quem tava andando nele quando era tudo mato ainda. Se bem que ela mora na Costa Rica e lá ainda é tudo mato. Onde ela mora especialmente, né? Mas aí então Canadá surge por causa da necessidade mesmo do trabalho. Sim, na verdade o meu marido ele foi fazer um estágio e eu não falava inglês, né? Na época eu tinha na verdade uma resistência muito grande de aprender inglês ou de ter qualquer coisa com os Estados Unidos, não falava inglês, então quando eu fui para a Alemanha eu tinha um espanhol de escola que não me comunicava, então eu aprendi alemão e quando eu fui pro Canadá, puxei essa coisa de aprender inglês e voltar a estudar no Canadá, né? Lá eu tive que tomar uma decisão de qual faculdade eu ia cursar e engraçado que no Canadá Deus vai orquestrando, né, as coisas e vai colocando pessoas assim nas nossas vidas que são anjos. Quando eu cheguei no Canadá eu não falava inglês, e conheci essa família que era relatives, que eram... Parentes. Não são parentes diretos do meu marido, mas eles me conheceram e eu tive uma conversa assim que foi essencial. Aparentados. Isso. E eu tive uma conversa, assim, que foi crucial com um senhor, o nome dele é Art Defer, e ele conversou sobre a minha vida e ele falou assim, Bia, você vai precisar estudar de novo. Você não vai conseguir sobreviver com teologia aqui no Canadá, você vai precisar estudar de novo. E eu falei assim, nossa, mas agora eu já tô com 24 anos, eu vou ter que começar de novo e vou estudar o quê? Vou fazer o quê? Velha, né? Foi mais ou menos assim, tô velha. A gente muda tanto. E assim, eu achei que dali já não tinha mais o que fazer. Ele falou, não, olha, começa de novo. E
todos os talentos que você tem, tudo que você já viveu até aqui é muito precioso e é muito especial. E naquela época eu tava me sentindo, assim, muito triste por ter gastado 5 anos da minha vida fazendo uma coisa e aí ter que recomeçar, né? E aí ele levantou, assim, a minha bola, ele me deu esperança e ele falou assim, olha, se você aprender inglês nesses próximos 6 meses e passar no TOEFL, né? Eu não sei quem conhece o TOEFL, se você passar no TOEFL e aprender inglês, eu vou pagar metade da sua faculdade. E eu achei que ele tava brincando, só que eu gosto de desafio. E assim foi, eu aprendi inglês, na verdade, em menos, eu aprendi inglês em 4 meses e meio, 5 meses eu fiz o TOEFL, eu passei no TOEFL, entrei na faculdade. Caramba! E ele pagou metade da minha faculdade. Nossa! Mas essa foi a grande brincadeira dele falar assim, se você fizer, eu pago. Eu falei, então agora eu vou ter que aprender. E fui e aprendi. Pelo menos ele honrou, né? Ele honrou. Pior se ele falasse assim, não, aqui isso é pra você aprender a confiar nem em papá. Não, ele honrou e eu falei pra ele, eu falei assim, quando que é pra eu pagar de volta, né? E ele falou assim, não, você nunca vai poder me pagar. O que eu fiz por você vai chegar um dia que você vai ter condições de fazer por outros. Então eu só quero que você lembre que você é como um rio. Então um dia você vai pagar pra alguém. Gente, e eu quero que você pense que... Pode falar. E eu quero já que ia oferecer você lembre... aqui. Não é pra mandar, gente, a lista de quem tá querendo fazer faculdade ainda não. Calma. Paulinho já ia oferecer aqui. Eu já ia falar, o pessoal que quiser fazer uma faculdade no Canadá, tem um patrocínio aberto, é só se candidatar. Manda e-mail para... No link aqui nessa postagem. Ai, ainda não, quase lá. Orem por mim. Mas isso nunca saiu da minha mente, assim, da gente ser como o rio, né? Ele falou 2 coisas. Ele falou pra eu ser como um rio, tudo que eu receber pra eu dar de maneiras diferentes, né? E a outra coisa que ele falou assim, quando você for investir, que um dia você vai ter condições, você investe em mulheres. E eu falei, por quê? Ele falou assim, porque ele é, na verdade, um filantropo. Ele trabalhou muitos anos com desenvolvimento internacional e ele falou assim, olha, nesses últimos 40 anos, eu vejo que quando você investe em mulheres, quando você empresta dinheiro para mulheres, quando você investe nelas, primeiro que elas pagam mais rápido de volta. Se é um empréstimo, elas pagam mais do que os homens. Se é qualquer tipo de trabalho, elas criam uma grande comunidade em volta delas. Então a gente percebe que o retorno de investimento em mulheres, investir em mulheres, ele é muito mais impactante para a sociedade do que com homens. Essas foram as 2 mensagens para a vida que ele me deu. E aí lá se vão os anos de faculdade no Canadá. Casada, sem filhos. Isso. Terminei a faculdade, comecei a trabalhar com coworking spaces. Coworking spaces é espaço coworking e trabalhar com incubadora, trabalhei com evento, trabalhei com restaurante, marketing para 7 restaurantes. E ali trabalhando como gerente de marketing para 7 restaurantes, tinham restaurantes brasileiros, né? E eu comecei a me envolver com a comunidade brasileira. E me envolvendo com a comunidade brasileira, eu fundei junto com colegas, né, do Brasil, inclusive até um primo do Gustavo, tá, gente? O Kleuber, ele teve aqui no nosso podcast já mais de uma vez. Junto com o Kleuber e com outros colegas, a gente fundou o Conselho de Cidadania Brasileira em Winnipeg. E aí, 3 anos depois, eu virei vice-cônsul honorária do Brasil na província de Manitoba, né, na área que a gente estava. E a minha carreira de marketing, ela continuou. E eu fui migrando um pouco. Então, eu trabalhava com a comunidade brasileira, né, ali em Winnipeg, oferecendo serviços consulares. E comecei a trabalhar mais com marketing, levantamento de fundos e eventos para levantamento de fundos para desenvolvimento internacional. Dali, o Covid aconteceu. O famoso o quê, Gustavo? Turning point de todos os que estavam vivos na virada do milênio. Eu tava pensando assim, e aí o que aconteceu? O Covid aconteceu e meio que virou tudo de cabeça para baixo. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, tudo... Foi uma loucurinha, assim. Nessa loucura que hoje, quando eu olho pra trás... Quando chegou o Covid, você ainda tava em Winnipeg? Quando chegou o Covid, eu ainda tava em Winnipeg. O trabalho decolando, as coisas funcionando bem. Isso já são 10 anos depois. Isso eu já o trabalho tava indo muito bem. Eu tinha também uma empresa. Eu fiquei 13 anos no Canadá. Uau, caramba. Fiquei 13 grande anos. a história.
no Canadá. Grande história. Foram 10, isso aí que eu tô contando pra vocês foram 10 anos. E ali eu também me afastei, né? Me afastei de Cristo, da igreja. É difícil pra mim falar que eu me afastei de Cristo, porque eu sempre orei, sempre falava com ele. Mas eu acho que eu fiquei afastada do convívio entre irmãos. E eu acho que eu tirei Deus do centro. Dele eu nunca me afastei. E eu, assim, eu fui muito... workaholic. Pode ficar com essa Trabalhava palavra. demais. Em português pode ficar com workaholic. Mesma coisa. Acaba usando isso também. Dessa vez passa. Eu trabalhava demais. Eu era gerente de marketing, eu era cônsul honorária e eu tinha uma empresa de intercâmbio chamada Know-How Canada, que trazia estudantes do Brasil para estudar no Canadá. Então, assim, eu tinha 3 empregos, era mãe, era esposa, e aí não deu nada certo, né? Aí virou tudo uma bagunça. Acho legal as pessoas que conseguem, eu não consegui ter tudo isso ao mesmo tempo e fazer tudo bem ao mesmo tempo. Então, ali foi um tempo que eu me distanciei, né, do meu chamado específico. Foi um tempo que eu fui muito feliz profissionalmente, mas foi também um tempo que o meu casamento passou por uma crise muito grande. E ali o Covid, eu acho que foi assim, o ponto. Indo pro Covid, tava tudo já meio que degringolando, né? Eu não sei outra palavra, que as coisas começaram Desmoronando. E aí eu acho que o Covid foi assim, aquela última carta onde a gente teve que parar tudo e reconsiderar. E aí acho que foi quando assim, eu realmente voltei os meus olhos assim pra Deus. E eu acho que foi quando eu voltei pro chamado específico que eu tinha, né? Que eu comecei a refletir um pouco o que tinha acontecido nos últimos 12 anos da minha vida, 13, aí já quando eu tava saindo, já 13 anos da minha vida ali no Canadá. Porque o Covid serviu pra muitas famílias, foi esse ponto de parada mesmo, né? Que agora a gente não pode fazer mais nada, a gente vai ter que lidar com o que a gente tá passando, né? Teve muita gente que se divorciou, muitos casais se divorciaram nessa época porque perceberam que estavam vivendo uma vida no automático e que não conseguiriam mais viver juntos e decidiram se separar, e teve muita gente que se consertou também, né, no seu relacionamento. Alguns se com a fortaleceram no relacionamento. Muitos filhos foram fabricados, muita criança nasceu. Sim. É verdade. No nosso caso, eu me lembro, assim, de ter sido um tempo muito bom, porque o meu marido, na época, ele viajava 4 meses ao ano, não tudo junto, né, mas, assim, 5, 6 semanas ele tava viajando, e eu com 3 empregos e uma filha. Nem sei como que isso acontecia, mas quando o Covid, eu lembro que a primeira vez que realmente ficou sério, a gente tava, na verdade, esquiando na Áustria, e ali na Áustria a gente saiu, deixamos os nossos esquis correndo, descemos meia-noite, porque eles falaram que iam fechar a borda, e deixamos os nossos esquis, dirigimos, porque a gente tava sem passaporte, eu tava sem passaporte, meu marido, minha filha, e como eu estava sem passaporte, a gente fica com medo da gente ficar preso na Áustria sem passaporte. Então, corremos, voltamos pra Alemanha, por algumas semanas não se voava pro Canadá, né, a gente teve que ficar na Alemanha por umas 4, 5, não me lembro exatamente, mas foram mais do que 4, 5 semanas. E depois retornamos ao Canadá. E quando a gente retornou ao Canadá, eu me lembro que não passava avião, assim. Eu me lembro que não tinha ninguém na rua. Eu me lembro que foi um tempo muito... onde a gente realmente parou. Tudo parou, né? E a gente conseguiu olhar pra dentro. A gente conseguiu respirar, assim. E aí fortaleceu muito a nossa relação, assim. A gente se descobriu muito mais amigo e muito mais afim de continuar esse relacionamento do que antes, né? Então, assim, pra gente foi bom. E aí foi aí que a gente volta pra Costa Rica. Fizemos o loop aí de volta pra Costa Rica. A gente voltou, a gente veio a Costa Rica. Ah, vocês vieram? Não voltar, né? Foi quando você chegou pela primeira vez, ou Costa Rica já tava na história? Eu já tinha vindo a Costa Rica. Grávida da minha filha, há 10 anos atrás. Eu tava 6 meses grávida e eu tava, na verdade, surfando na Nicarágua. E um amigo nosso falou assim, cara, vocês estão tão perto, vocês têm que atravessar pra Costa Rica. E aí eu me lembro também, essa é uma cena assim que, sabe assim, tem alguns momentos que você lembra, eu me lembro de estar com uma mochila, grávida assim, de quase 7 meses, barrigão, e a gente atravessar, uma pessoa deixar a gente na borda da Nicarágua. Na fronteira. Num táxi. Na fronteira, obrigada. Na fronteira e caminhar, assim, sabe? Caminhar pra Costa Rica. E na Costa Rica pedir um outro táxi, chegar na Costa Rica, na Praia Grande, numa reserva natural de tartarugas. E me lembro, assim, de chegar na Costa Rica e pensar, nossa, eu cheguei no céu, assim, sabe? Só faltou tocar música. Dessa reserva aí, né? Isso, há 10 anos atrás. Mas durante o Covid, como no Canadá muito frio, Winnipeg é uma cidade que você tem 5 meses de neve, com certeza. A gente tem ali menos 20 graus, menos 30 graus. Aliás, um beijo, um abraço pra todo mundo que tá em Winnipeg. Guerreiros. São assim... Não, gente, a pessoa que vive em Winnipeg, ela tem uma força mental e física que é impressionante. Assim, hoje, olhando pra trás, né, eu admiro muito. É quando você tá no meio, você fala, só vamos, né? Mas depois que você sai, você fala, nossa, o que eu vivi, gente? O que
foi aquilo, né? Tipo assim, como que a gente conseguiu, cara? Como que a gente conseguiu isso? Mas a gente conseguiu. Na verdade, tenho amigos, o Diego e a Ju estão lá, saíram da igreja Batista do Recreio, estão hoje servindo na Igreja Batista, na Grant Memorial, que é pra onde a gente ia, minha filha ia pra escola lá. E assim, pra eles amam, né? Eles chegaram há pouco tempo e eles gostam do frio, eles estão se acostumando com a cidade. É uma cidade muito boa pra criar filhos, só é muito fria. E durante o Covid, o governo canadense ficou muito, muito, muito duro em cima de todo mundo, não podia socializar, e a gente não tinha família lá, e a gente começou a pensar assim, o que a gente tá fazendo aqui, né? No lockdown, naquela época que eram os lockdowns. E a gente fez um Google, quais lugares estão aceitando pessoas? E aí a Costa Rica apareceu. Isso foi em final de 2020. E aí, meu amigo, depois de 2020, a gente começou a vir pra Costa Rica todo ano, e a gente vinha passar 2 meses, 3 meses, 2 meses, 3 meses, e toda vez que a gente saía daqui, a gente sentia muita vontade de voltar. Mas a gente foi orando, assim, pra chegar, assim, esse momento que a gente tá vivendo agora, né? E muitas coisas foram acontecendo, assim. Eu falo que muitas muralhas caíram, a gente atravessou o Mar Vermelho, porque não foi do dia pra noite, né? Que a gente conseguiu deixar tudo e tá aqui hoje, né? E antes da gente chegar aqui, desde 2020, a gente morou 1 ano na Alemanha, né? Há 1 ano atrás. Porque a gente tava testando, a gente decidiu que a gente queria sair do Canadá. Aquilo ficou muito claro pra gente, que a gente ia sair do Canadá, só que a gente não sabia pra onde. Então nós passamos 3 meses no Rio, que é da onde eu sou. Testou o Rio, falou, melhor não. Aí foi pra Alemanha, testou, também não. Mas foi exatamente isso. A gente foi pro Rio, passamos 3 meses no Rio e a gente pensou, não dá. Amo o Rio, vou ao Rio todo ano, sou apaixonada, tenho muita vontade de envelhecer lá, se der, né? Não dá. Fomos pra Alemanha, passamos 1 ano na Alemanha e a gente pensou também, não dá. E esse sentimento, a gente sempre tinha essa coisa de querer voltar pra cá. Então a gente pensou, então vamos tentar a Costa Rica. Então a Costa Rica é a nossa 3ª tentativa de recomeçar, de achar uma casa, né? E até nessa coisa é engraçado que as pessoas, elas ficam curiosas, né? Porque nos últimos 3 anos a gente continua mudando. Nômade, né? É, nômade. E a gente é nômade digital, né? A gente trabalha do computador. Meu marido trabalha do computador, eu trabalho do computador. E é engraçado que quando eu comecei essa jornada de sair do Canadá, a gente estava procurando uma nova casa, né? Agora, quase 4 anos depois, eu fico pensando assim, será que eu tô procurando uma casa? Eu estava feliz na Alemanha, fui muito feliz no Rio, estou feliz aqui, talvez... Eu não sei você, né, Paulinho? Mas eu acho que depois que a gente sai da nossa casa mesmo, original ali, mãe, pai, e a gente sai uma vez, casa, ela é muito com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão próximas da gente, ali a gente cria casa, ali é o nosso lugar lar, de refúgio, sabe? Não é termo pro lar. O lar. A gente tem uma frase aqui tá aqui, ó, vou mostrar. E ficava lá na porta de entrada, mas agora tá aqui, é uma frase do Rei Leão. Lar é onde o bumbum descansa. É mais ou menos isso. Onde a gente tá em família, junto, cara, lá é o nosso lar. A gente, claro, sente saudade das nossas raízes e tal, mas se a gente tá lá satisfeito e principalmente consciente de que é onde a gente deveria estar mesmo, a gente vai fazer desse lugar o nosso lar, né? Isso, com certeza. E é assim que eu me sinto. Hoje eu me sinto muito em paz, como eu não me sentia há 3 anos atrás, né? 3 anos atrás eu estava procurando um novo lar, assim. Hoje ficou muito claro pra mim que o meu lar é onde tá o meu marido, as minhas filhas, onde eu tô bem com Deus, onde Deus tem aberto portas, onde eu tô me sentindo em paz, entendeu? Então, assim, eu tenho um amor gigante pela Costa Rica, mas não sei se a minha jornada acaba aqui. E você falou dos nômades digitais que vocês são. Como vocês migraram pra essa categoria, né? Porque lá você tava trabalhando com um monte de coisa, 3 empregos que dependiam de você estar lá, imagino, né? E de repente, imagino quando vocês decidiram que não seria lá o futuro de vocês começaram a pensar numa possibilidade de poder trabalhar de uma maneira que vocês pudessem estar em qualquer lugar, que é o que vocês conseguiram hoje. E é por isso que vocês puderam decidir pela Costa Rica, né? Não foi assim, foi pro Brasil procurar emprego, não achou, foi pra Alemanha procurar emprego, não achou, não. Foi pra Costa Rica. Como é que foi essa migração, assim? Qual é que foi esse processo? Ai, você quer a história... Curta ou longa? Eu penso assim... Tenta achar um meio termo. Tá, eu vou tentar, porque eu acho que tem uma conotação espiritual, tem uma conotação sociológica também, né? Legal. E econômica, né? Mas eu vou tentar ser breve, mas tentar tocar um pouquinho em todas essas coisas. Eu acho que a espiritual começa em 2019, eu tava conversando com uma colega que ela é terapeuta, coach, e
aí a gente fez um exercício, né, de futuro extraordinário. E assim, eu não sou dessa vibe coach, mas eu fiz esse exercício lá em 2019 e foi muito bom pra mim. E nesse exercício era a Maressa, na verdade, um beijo pra ela, vou mandar depois o podcast pra ela. A Maressa fez esse exercício comigo e eu falei pra ela assim, tudo que eu quero é impossível, né? E lá em 2019, antes do Covid acontecer, porque foi no início do ano, eu queria muito trabalhar remotamente, eu queria ser livre geograficamente, né? E eu falei pra ela, cara, é impossível, porque eu tenho 3 coisas esperando por mim fisicamente, né? Ela falou assim, Bia, olha só, eu não quero que você pense como, eu quero que você coloque, eu quero que você entregue e eu quero que você pense que Deus pode trazer à existência coisas que não existem, né? E ali eu coloquei uma foto, né, de tipo, trabalhar remotamente, a foto de um globo e um computador nesse globo. Coloquei na época eu tinha uma filha, eu queria 2, coloquei a foto. Enfim, fiz esse exercício e coloquei. Uma dessas coisas era isso, era voltar ao meu ministério, né, de ajudar pessoas. Uma das minhas visões era de voltar ao ministério integral. E vou falar só dessas 3 coisas que são as coisas mais importantes pra história. Enfim, fizemos esse exercício e ali quando eu voltei pra casa, meu marido assim, ele riu, né, porque eu coloquei no meu escritório, coloquei as fotos ali, olhava pra aquilo e orava, falava assim, Deus, eu sei que o Senhor pode trazer à existência essas coisas, né? Você colocou a foto de uma segunda filha genérica, assim, eu fico imaginando que foto que você pôs. Naquele tempo você não podia pedir pra IA, né? Não podia criar botar uma. Gerar, não, né? era foto, tinha que recortar as fotos. Coloquei lá, nessa foto, era uma família surfando de 4 pessoas, de 2 crianças e de surf, né? Porque eu também queria morar num lugar de surf, porque eu sei que era bom pro meu marido, eu queria morar num lugar de praia, que é uma parte dos exercícios, né? Que eu coloquei, né? Sonhos que eu coloquei. E ali eu coloquei e ali foi. E ali, meu amigo, tem tanta história que aconteceu, né? Eu fui, na verdade, abrindo mão de muitas coisas, né? Confiando que Deus ia trazer de volta aquilo que era dele e aquilo que não era dele. Mas eu acho que o grande começo foi renunciar a algumas coisas. E eu acho que a grande coisa pro meu marido também foi de renunciar, foi de estar preparado pra entregar posições, entregar privilégios financeiros, porque ele tinha uma posição alta na empresa dele, eu tinha 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo na minha vida. Com esse passo de querer sair dali, de querer viver fora, de querer trabalhar remotamente, a gente tinha que renunciar e ter coragem, né? Tinha que resumir, né? Pra conseguir... Com certeza, com certeza. Ter mobilidade. E Deus colocou uma família anjo na nossa vida. Em 2019, no Natal de 2019, eu tava no Panamá, surfando, conheci uma família que morava num barco. Essa família, a gente ficou amiga deles na praia. E no Natal, eles falaram assim, onde vocês vão passar o Natal? A gente falou assim, no hotel, na praia. E eles falaram assim, não, vem pro nosso barco. Eles tinham um barco pequeno. Pequeno não, assim, 2 quartos dentro do barco. E eu me lembro de passar o Natal ali. Pra mim, barco pequeno só cabe 2 pessoas. Não cabe mais nada. Sentadas, né? Não deitadas. Remando. Sentadas remando. Não, é que eu não tô lembrada, assim, meu marido ele saberia, mas eu acho que é um barco de 32 pés, eu acho, mas assim, tem 2 quartos. E eu lembro de chegar e nunca pensei na minha vida que eu ia passar o Natal dentro de um barco. E ali, cara, a gente comeu assim, hummus, a gente comeu cenoura, tinha uma árvore de Natal que foi feita de conchas. E ali eu me lembro de pensar assim, cara, que vida é essa? Como que eles conseguem viver assim? Que loucura. Bicho grilo total. Eu me lembro de perguntar pra ela, eu falei assim, cara, que vida fantástica vocês têm. Como que você consegue? E ela virou pra mim e falou assim, você tem que estar preparado pra viver simples, pra viver com aquilo que você pode viver e realmente ter fé de que as coisas, elas podem acontecer e que você pode viver aquilo. E eu acho que ali a gente começou a renunciar a algumas coisas. A gente começou a falar assim, não, estamos preparados pra viver com menos, estou preparada a não ter títulos, estou preparada a renunciar a essas coisas. E aí foi, assim, uma grande história da gente ficar começando a fazer curtas viagens de 2 meses, de 1 mês, de 3 meses, e aumentar, entendeu? E ir amaciando todo mundo, dar posições e falar assim, de 3 trabalhos eu já comecei a ter um trabalho só, e desse trabalho eu já comecei a colocar como condição que seria remoto. O Covid foi assim, né, ele... Libertou as empresas pro trabalho remoto. Libertou, com certeza. Então assim, em 2019 eu não imaginava, mas Deus iria também usar o Covid pra nos libertar da onde a gente tava. E aí foi acontecendo aos poucos, o Covid ajudou e a gente foi nessa busca, né, da onde, a gente não sabia da onde. Hoje a gente tem certeza que a gente tem que estar aqui, que a gente gosta de estar aqui. Quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente não tinha tanta certeza, na Alemanha a gente não tinha tanta certeza. Hoje eu posso dizer que a gente desfruta da paz de estar num lugar que nós dois concordamos. E essa visão que eu tive, o que Deus me deu, né, não acredito que ela aconteceu porque eu tive a visão, eu acredito porque Deus foi permitindo, né, Deus foi assim, liberando certas coisas.
quero saber dos trabalhos que vocês desenvolvem. Você continua com marketing e publicidade e o seu marido tá em que área? Quando eu saí do Canadá, eu estava já grávida da minha segunda filha, tive a minha filha no Canadá. E aí, como eu percebi que eu queria estar livre, eu tive que criar a minha própria empresa. Eu tive que criar a minha empresa de consultoria. E foi, assim, uma oração que eu fiz, assim. Eu falei, Deus, eu quero muito trabalhar, mas tem que ser remoto, tem que ser uma coisa calma, tem que ser uma coisa tranquila, porque como eu sou workaholic, megalomaníaca com as coisas, tem que ser uma coisa mais calma. E aí, uma pessoa chegou pra mim e falou, Bia, vou te recomendar pra um cliente. Eu acho que você vai ser perfeita pra esse cliente. E aí, na verdade, eu ganhei um cliente antes de abrir a minha empresa, na verdade. Na verdade, eu tava na licença maternidade. E aí, uma pessoa veio pra mim e falou assim, escutei falar do seu trabalho, queria trabalhar com você. E abri a minha empresa de consultoria. Meu primeiro cliente foi fazendo marketing pra imigração, IRCC, que é um órgão de imigração no Canadá. E ali trabalhar com pessoas que estavam chegando, né, que eram refugiados ou imigrantes, e fazer marketing de alcance com essa população. E dali nasceu eu saí do mercado de trabalho e aí comecei a fazer consultoria. E desde então, assim, Deus foi me dando clientes. Há 1 ano e meio eu resolvi trabalhar com clientes cristãos, buscar trabalhar com clientes cristãos. E aí, quando você começa a trabalhar com clientes cristãos, tem pouco... Como que eu falo isso? Pouco dinheiro. Eu imaginei que fosse isso. Isso. Não dá pra cobrar muito, né? E não dá pra cobrar muito. Então, assim, 1 ano e meio eu falei pro Henry, eu falei assim, cara, Henry, olha, eu acho que eu tô, assim, disposta mesmo a trabalhar só com clientes cristãos. E aí ele me liberou, assim, ele falou assim, não, tudo bem. Porque eu falei pra ele, né? Eu falei assim, cara, eu já realizei tudo que eu queria na minha vida, só que eu ainda não vivi do ministério. Que foi seu treinamento, né? 20 anos atrás, sei lá quantos, né? Foi. E aí ele falou assim, não, então tudo bem, então eu te libero, então você ser o primeiro patrocinador ou não sei. Então ele me liberou de eu ter que trabalhar com clientes que me geram uma renda melhor, né? Então faz 1 ano e meio que eu não tenho, assim, um cliente que me gera renda, porque eu tenho trabalhado e ajudado organizações cristãs, mas é por escolha mesmo, é porque eu resolvi que eu não iria mais procurar clientes, assim, que estão fora do ministério que eu quero exercer. Então eu acabei tendo que migrar, né? Então, assim, a resposta da sua pergunta é, para eu poder trabalhar fora, eu tive que ter coragem para ser independente. Mas não foi uma coisa tão difícil para mim, porque eu já tinha aí 10 anos de experiência e as pessoas já me conheciam, eu já tinha mostrado um pouquinho que eu conseguia trabalhar independentemente, sem estar trabalhando ali de 9 às 5 com uma empresa. O meu marido, ele nunca mudou de profissão, ele sempre foi designer e desenvolvedor de produto, e o que aconteceu é que ele foi amaciando o jeito dele, ele foi liberando, ele tinha um número grande de pessoas que estavam sobre a liderança dele, ele foi começando a dar a liderança dele, ele foi tirando coisas do prato dele, né? Ele foi diminuindo um pouco a importância, a relevância que ele tinha na empresa, e hoje a empresa é cliente dele, né? Hoje ele também é independente. Então, assim, é muito legal a nossa vida, mas uma das coisas é que a gente teve que entregar esse falso senso de segurança que você tem quando você está trabalhando num emprego de 9 às 5 para uma empresa. Hoje nós dois somos independentes, se a gente não trabalha, a gente não come. Eu sei muito bem. Todos sabemos, né? Empatia aqui você sentiu. Então, assim, é bonito, mas tem que ter coragem. Mas, Bia, a gente começou falando da Costa Rica, eu falei bem da Costa Rica, das minhas experiências. Lá na Costa Rica eu falei bem pouco. Só perrengue. Meus perrengues. Você quase que falou muito mal da Costa Rica, né? Eu fiquei só assim, ouvindo. Não. Mas é porque a Costa Rica, as minhas experiências com a Costa Rica foram muito poucas. Eu já tive 2 vezes na Costa Rica. Cada vez eu fiquei 5 dias somente em San José, que é a capital, e a trabalho. Então eu fui pra falar numa conferência, então fiquei só ali. Agora eu fui muito bem recebido. O povo é muito legal, me trataram muito bem. Na casa que eu fiquei, todo dia me serviam arroz com feijão no café da manhã. Muito gostoso arroz com feijão. Não é arroz com feijão, se chama galo pinto. Isso, eles chamam de galo pinto. E aí eles falaram pra mim de manhã, você quer comer um galo pinto? Eu fiquei imaginando, meu Deus, vai vir um frango. O que será que vem? Eu falei, eu como que vocês me derem? É a galinhada com piqui, né? Você tava querendo a galinhada com piqui. Mas chegou arroz com feijão preto misturado, frito, com ovo. Assim, a comida em si era gostosa. Pra mim parece almoço, mas tudo bem que era 6:30 da manhã. O interessante é que o acompanhamento desse galo pinto do café da manhã era café preto sem açúcar. Isso. Um café
topíssimo. O café da Costa Rica, muito gostoso. Um café topíssimo. Então, você comer arroz com feijão, tomando um cafezinho, às 7 horas da manhã, pra mim foi um choque cultural. Mas as pessoas eram tão queridas, me trataram tão bem, elas estavam oferecendo o que tinha de melhor, o mais típico que tinha ali no país dele. Então, pra mim, isso foi muito legal. Mas eu achei, assim, uma cidade muito apertada, tem os vulcões, então a cidade, ela tem muita montanha, chegando em volta dela tem as montanhas, as ruas são muito estreitinhas, os carros andam muito rápido, e realmente a rua, ela tem tamanho para um carro e meio, 2, no máximo, e eles andam mão dupla nas ruas, e do lado, Paulinho, das ruas, tem uma sarjeta, sabe, pra água da chuva passar, então você acha que o carro vai cair, eles aceleram, viram do lado, freio, aí o outro passa de lado e eles aceleram, é muito doido, é adrenalina total o negócio. A Costa Rica, ela não tem infraestrutura. A parte que o Gustavo foi é a parte mais civilizada da Costa Rica, que é a capital, né? Que é São José. A minha parte, ela não tem infraestrutura nenhuma, não tem rua. Não tem rua asfaltada? Não tem rua asfaltada. Assim, o pessoal fala que a Costa Rica, ela era, na verdade, assim, uma passagem de trade, né? Eu nunca estudei muito bem sobre isso, mas, assim, por exemplo, o Panamá, a gente estava no Panamá 2 semanas atrás, né, Gustavo? O Panamá é outro mundo. O Panamá tem uma estrutura gigante, né? Mas por quê? Era um lugar ali que você já tem uma história de trading, uma história de comércio, né? De comércio. Você já tem ali uma história de comércio. A Costa Rica parece que sempre foi um lugar de passagem. Nunca foi um lugar que as pessoas, assim, ficaram. Não sei por quê. Eu preciso aprender mais sobre a Costa Rica. Mas é linda. E, assim, você não tem uma infraestrutura e eu acho que isso atrai muitas pessoas. Isso me atrai. Eu gosto do fato de não ter uma infraestrutura, de você não ter ruas asfaltadas. Eu gosto do fato da gente ter que pegar barco pra chegar onde eu tô, né? Você não chega de carro? Você chega de carro, mas você tem que pegar a barca ou você tem que dar a volta. A balsa. Você põe o carro na balsa e chega. Isso. Ai, cara. Isso, mas... Então, como que é? Saindo de mais ou menos quantos quilômetros da capital? É pouco. São 200 e alguma coisa. É porque nada na Costa Rica é muito longe, gente. Sair de estreito, Brasília, né? pra São Paulo foi 2 Costa Rica. É uma tripinha no meio da América Central, né? Isso, é bem pequititinho. E uma coisa que acontece, como as ruas são ruas pequenas, que você só tem, tipo assim, 2 mãos, e é tipo montanha acima, montanha abaixo, montanha acima, montanha abaixo, rio, né? Cachoeira. Você vai realmente passando, assim, pra você chegar na minha casa, se você vier por um caminho, você passa por 4 rios. E aí você tem que ter, a gente tem uma caminhonete com, eu não sei como se chama em português, mas tem tipo um snorkel na caminhonete pra poder passar pela água, né? Porque na época chuvosa, né, você precisa passar por rios pra chegar onde a gente tá. Não, mas espera aí, mas você passa com a água do rio por cima do carro? Você, tipo, mergulha no rio mesmo, com o carro todo? Isso, O carro tem um canudo, né? Mas assim, o rio, depende do rio. Por exemplo, tem o Rio Bongo. O Rio Bongo, ele fica do lado esquerdo da minha casa. A moça que trabalha aqui com a gente, ela já falou, né? Ela falou assim, olha, quando vocês vão voltar pra Europa, porque em junho e julho, ela não consegue passar o rio. Ela não consegue vir trabalhar. Então ela falou assim, se vocês forem ficar aqui, talvez eu consiga dormir no quartinho de alguém depois do rio. Porque eu não consigo passar o rio. Então assim, tem rios que você não consegue passar durante a época de chuva. E tem rios que você consegue passar. Então os rios que eu passo todos os dias, né? Que são os rios que estão perto da minha casa, são rios que eles enchem e sobem. Eles ficam tipo assim, desde o seu calcanhar até... Enche a baixa, né? Do calcanhar até a cintura. Tem alguns rios que não dá pra passar, não tem jeito. Como é o Rio Bongo da moça que trabalha aqui em casa. E você tava contando como que é ir de São José pra sua casa. O que vocês fazem quando vocês chegam no aeroporto em São José pra chegar onde vocês moram? Tem o Fast Track. Tem. Quando a gente tá sozinho, né? Sozinho assim, quando o Henry viaja sozinho, quando eu viajo sozinha, a gente pega aquele aviãozinho bem pequenininho. Monomotor, que é um avião pra 8 pessoas. Que vai aí da sua cidade para o aeroporto. Não da minha cidade, vai de uma cidade perto. 30 minutos da minha casa. Quantos rios tem que atravessar pra chegar lá? Um só. Um só. Tá. E aí, pra esse avião de 8 lugares, o monomotor, a gente precisa passar por um rio e 30 minutos daqui de casa. Só que aí demora 30 minutos pra chegar na capital, nesse avião monomotor. Uhum. Então, na verdade, em 1 hora e 15 eu tô na capital. Quando nós estamos sozinhos, né? Porque é caro. Esse avião monomotor não é barato. Quando nós estamos em família, a gente vai de carro. E aí, de carro, a gente demora 2 horas até chegar num porto, né? E pegamos a balsa, passamos pro outro lado, que a gente tá dentro de uma península, dentro da Costa Rica, e aí a gente passa, atravessa e lá a gente continua. Aí, pra gente chegar até esse outro lado, a gente passa por uns 3 rios. Qual que é o parque nacional que vocês estão aqui? Eu tô vendo alguns... Qual que é o parque nacional? Não, porque o parque nacional, ela não é a Dora Aventureira, não. Não, eu tô vendo as penínsulas Mas aqui. ele Tem tá o Parque certo. Nacional
Costa Rica Corcovado. inteira é um parque Então, nacional. Não, tem vários. Não, é engraçado, ele tá certo. Eu estou dentro de um parque nacional. Aí, Gustavo. Eu tô dentro do Cabo Blanco, tô Parque Nacional do Cabo Blanco. Cabo Blanco, tá. É uma península, então você tem que atravessar pra chegar na parte mais continente, né? Isso. Tá. E daí pegar a estrada até São José. E a gente Legal. consegue sair daqui, mas essas são as duas maneiras que a gente consegue sair da onde a gente tá. E aí aqui na nossa cidade não tem asfalto, assim. Hoje eu fui na cidade pra colocar gasolina, assim, a gente tem galões de gasolina, porque até eu chegar na cidade onde tem um posto de gasolina são uns 30 minutos. Tá, tem que ter uma reserva, né? É, pra a gente chegar tem. lá. E escola das meninas, elas já estão em idade escolar? Sim, eu tenho uma de 4, uma de 9. As duas estão na escola. A pequenininha não, né? Mas elas vão pra mesma escola. Tem escola aí. Tem, elas vão para uma escola internacional, elas vão para uma escola que tem filosofia Waldorf, que assim, tem coisas boas e tem coisas que eu não gosto muito. Meu sonho é, de repente, abrir uma escola cristã aqui. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, eu queria que elas tivessem mais contato com crianças cristãs também, que acreditam na mesma coisa que a gente acredita. Mas o Waldorf tem muito essa pegada natureba, assim, não tem? Isso. É a cara da Costa Rica. O seu Waldorf deve ter passado aí quando foi fundar o negócio. É, ele teve uma visão aqui, só pode. Eu lembro que tinha aquela coisa da mochila ser de palha, essas coisas, né? Sim, a escola, ela tem essa visão holística, né? Muito ligada à natureza. As crianças, elas fazem jardinagem, as crianças, elas aprendem a costurar, as crianças, elas aprendem a cuidar de animais, elas aprendem a construir lugares de refúgio. Então, assim, eu gosto muito. É uma educação mais lúdica, por exemplo. Eu não sabia, mas eles não têm livros didáticos. Eles fazem o próprio livro deles, né? Eles desenvolvem muito cedo a habilidade de pintar, reproduzir ideias, reduzir conceitos, né? Então, se você pegar, assim, o livrinho delas, assim, é lindo, assim, é mágico. A professora, ela explica conceitos através de histórias. E aí, eles mesmos, eles vão anotando e criando desenhos dessas histórias. Isso eu gosto bastante. O lugar que a gente tá é um lugar super, super New Age, nova era. As pessoas, elas praticam ayahuasca, iboga, maconha recreacional muito comum aqui. As pessoas, elas fazem adoração à lua. Por exemplo, toda vez que a gente tem lua cheia, a cidade toda para e tem cerimônias de cacau, tem cerimônias de lua cheia, tem cerimônias de lua crescente. Mas isso é bem local. Lá na capital é cheio de igreja evangélica, igreja católica, pra todo Não, eu tô lado. querendo entender se isso é uma cultura do lugar mesmo, ou foram as pessoas de fora que vieram, a galera meio hippie se uniu e vão montar uma comunidade mais ou menos assim nessa região. O que tem isso a ver com a cultura costarriquenha e o que tem de influência de New Age? Não, a Costa Rica, ela foi colonizada por católicos, né? Então, assim, a Costa Rica mesmo, se você vai pra capital ou se você fala com os costarriquenhos, ou eles são católicos ou eles são cristãos. Essa coisa, New Age, ela é da comunidade expatriada, que é uma comunidade super forte aqui, é uma comunidade muito variada. Você tem pessoas do mundo inteiro, literalmente. Você tem pessoas da Europa, de todas as nações que você consegue imaginar, pessoas da América Central, América do Sul, Estados Unidos, Canadá. E isso é, na verdade, a comunidade expatriada, que deve ter o quê? Umas 2.500 famílias que moram aqui na região, assim, perto da gente, né? E eles que trouxeram isso. Reza a lenda que o lugar onde nós estamos senta dentro de uma reserva de quartz. Quartz é, não sei se eu tô falando a palavra certa, mas é uma pedra meio pedra rosada. preciosa, Isso. Então, assim, esse local, ela tem uma energia especial, ela tem uma né? energia, ela tem uma energia. Então, assim, as pessoas, elas começaram a vir pra cá e as pessoas, elas ficam aqui, as pessoas acreditam que é por causa dessa energia. Até tem as pessoas falam, né, um saying que a nossa cidade, ou ela, vocês vão ter que traduzir aí, de uma maneira que soe bem em português, que eu acho que na minha cabeça vai soar esquisito, mas o saying é: this place sucks you in or spits you out. Vamos traduzir. Ou você ama ou Vamos você usar odeia, palavras né? bonitas. Isso. Aqui você ama ou você odeia. Vai ser assim. Mas eu tô tentando fazer o paralelo, assim, como chama no Brasil esse lugar? Eu tinha lembrado dele agora. São Tomé das Letras. É o São Tomé das Letras do Costa Rica. Que é o lugar que reúne a galera hippie e tal, das energias, das good vibes, né? Isso é um pessoal do surf. Mas assim, uma coisa legal é que eu gosto muito daqui porque você nunca sabe com quem que você tá encontrando. Então as pessoas, elas são muito cordiais e muito, muito naturais e muito legais umas com as outras. Lógico, sempre tem pessoas que não são muito, mas no geral a comunidade é uma comunidade bem unida e você tem, todo mundo é hippie, todo mundo anda de chinelo, todo mundo
mundo anda de, sabe, assim, semi-nu. Semi-nu que eu falo, tipo, roupa de praia, né? E você nunca sabe, assim. Às vezes você tá apertando a mão de uma pessoa que, sei lá, ela celebridade tem uma empresa... que tem aí uma empresa de 800 milhões. E você, no mesmo lugar, tem uma pessoa que, na verdade, ela vive com $800, entendeu? E tá todo mundo surfando junto, e tá todo mundo fazendo uma cerimônia de cacau junto, e tá todo mundo... É uma comunidade que, ainda que tenha muito dinheiro, ainda que tenha uma comunidade que teve gentrificação, né? É um local que os expatriados vieram, compraram, construíram suas mansões, construíram esses lugares e essa vibe. É um lugar, assim, que as pessoas são muito simples e muito ligadas à natureza, muito conectadas com a natureza mesmo. Com relação aos costarriquenhos, eu imagino que vão ser os que vão trabalhar para essas pessoas, né? Porque se tem muita gente com bastante dinheiro aí e tal, os costarriquenhos vão ser os que vão prestar serviço, é mais ou menos isso. Uma comunidade expatriada, geralmente é isso que acontece. Sim, a gente, na verdade, nós movimentamos a economia local, né? Na verdade, a área toda e muitas partes da Costa Rica vive do turismo. Acaba sendo assim, né, que os expatriados empregam os locais, e tem um detalhe aí que eu tenho orado sobre isso, assim, que a nossa sociedade, ela tem castas, né? Ela tem aí os nicaragüenses, que estão agora vindo refugiados, né, da Nicarágua, que é mais pobre ainda, que tem ainda mais luta, tanto civil, política, né, que vem pra cá. Eles ganham menos ainda do que os costarriquenses, que a gente chama de ticos, né? Então, os nicaragüenses, eles ganham um salário, aí você tem os costarriquenses que ganham outro salário, e aí você tem o serviço mais nobre da América do Sul, que são os argentinos. Os argentinos, eles são conhecidos, né, porque eles falam inglês, eles falam espanhol. Em Búzios, não sei quem já foi em Búzios, no Rio de Janeiro, são considerados a mão de obra mais especializada, então eles ganham um pouco mais. E aí depois você tem pessoas diversas, assim, você tem professores de yoga, professores de hike, não professores de hike, né, pessoas que fazem hike, massagistas. E aí você tem os nômades digitais, que são as pessoas meio que movimentam, né, que compram, alugam, tem empregada, tem jardineiro, piscina e coisas assim. E é interessante que, assim, a gente tá falando numa qualidade que parece que você tá aqui na sala ao lado. A internet aí é muito boa, apesar de você falar, eu tô num lugar que eu amo porque não tem estrutura, não é bem assim, né? A minha cunhada sempre briga comigo, assim, ela sempre manda, assim, umas fotos, assim, de como que é a minha vida na selva. A gente vive bem, tem uma estrutura, na verdade a minha internet é Starlink, né, não tem cabo, mas é boa, a gente tem internet, a gente tem energia, a gente tem uma casa maravilhosa, tem uma estrutura básica, né, a gente só vive com menos, a gente não tem acesso a... Se quiser ir num cinema, não tem um cinema, se quiser... Não, fazer uma viagemzinha rápida, uma novela não. Pra sair daí. Não tem cinema, não tem teatro. Deve ter restaurante, mas deve ter uma meia dúzia, também não deve ser muito. Tem bastante restaurante. Porque é turístico, que né? É turístico. E a gente atrai aqui a nossa cidade, a gente atrai chefes, assim, mundiais, né? Na verdade, a gente tem chefes aqui que são chefes que são conhecidos mundialmente, que vêm pra cá porque gostam de surfar e acabam ficando por aqui. Então, a qualidade de restaurante aqui, ela é muito alta. Mas é só isso mesmo. O que a gente tem aqui é surf, natureza, bons restaurantes. O resto a gente não tem. Não tem asfalto. Por exemplo, você não tem acesso a queijos ou carnes ou... Tem vários produtos que a gente não tem acesso. Por exemplo, eu não consigo comprar muita coisa de algodão para as minhas filhas. Se a gente vai comprar roupa, a gente tem que ir até a capital comprar roupa. Porque a única coisa que chega aqui são coisas muito, muito simples, sabe? De poliéster. A gente precisa ir a São José para comprar a maioria das coisas. A maioria das coisas não se vende aqui. Não, hospital, a gente não tem um hospital aqui. Na verdade, todo mundo sabe, é $5.000 para levarem a gente pro próximo hospital. Todo mundo já fica preparado, cartão de crédito, cheque, ó, tem que mostrar que você consegue pagar $5.000 se acontecer alguma coisa. Pra pegar um avião e ir pro hospital? Porque a gente não tem hospital aqui, a gente tem emergências, que você consegue manter uma pessoa viva, mas não por todos os sentidos, assim, pra você chegar no hospital, você tem que pegar o helicóptero que leva pro hospital. E você curte essa vibe? Eu sei que você curte a natureza, a coisa menos estrutura, mas a ayahuasca... Não, tô brincando. Mas você, formada na Palavra da Vida, né? Uma formação teológica tradicional, com tantas experiências interculturais e tal, como que a sua fé se relaciona com essa realidade que você vive aí? Principalmente as questões espirituais que envolvem. A minha fé, ela tem sido desafiada, ela tem sido expandida, ela tem aumentado aqui, assim. É duro, difícil, porque não tem ninguém, não tem igreja aqui, né? Tem igrejas mais de fala espanhola e é culturalmente completamente diferente da gente, né? Eu tentei ir a algumas igrejas, mas é praticamente impossível a gente sentar e ouvir. As minhas filhas não conseguiram. Mas por quê? Por causa do idioma? Ou por causa o idioma, da cultura
de igreja e a mesmo. cultura de igreja, e é uma gritaria, e só é diferente. Não tem a ver com o estilo de vocês. Não. Eu não consigo cultuar daquela maneira, né? Uhum. Eu prefiro cultuar na minha casa do que cultuar daquela maneira. Eu vou, às vezes, pra visitar simplesmente pra falar oi pro pastor, pra ele saber que eu tô aqui, mas frequentar é difícil pra mim e pra minha família. Mas, assim, Deus tem expandido a minha fé, a nossa fé aqui. É difícil porque você não tem outras pessoas pra compartilhar, né? Isso eu sinto muita falta. Mas eu acho que Deus nos preparou pra estar aqui, né? Eu acho que o tempo que eu me afastei da igreja e que eu vivi uma vida mais secular no Canadá foi um tempo em que eu meio que as coisas elas já não me assustam mais como me assustariam quando eu tinha 21 anos e nunca tinha saído do contexto de igreja. Então, assim, aquilo me preparou. Esse tempo é engraçado, né? Que eu tenho um amigo meu, ele fala assim que Deus, ele redime, ele restaura, né? Que até, assim, o nosso pecado, ele é usado. E, assim, eu vejo que o meu tempo longe de Deus e de pecado no Canadá me preparou para eu conseguir me comunicar com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de crenças que essas pessoas têm. Então, assim, eu não me assusto facilmente com nada. Isso é uma coisa. E uma outra coisa, quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma oração, assim, porque eu tinha dificuldade de fazer amizade quando eu tinha 16 anos. E eu orei a Deus, assim, falei assim, Deus, me ajuda a ver as pessoas como sua criação e me dá amor por cada pessoa que eu encontrar, porque eu não posso gostar só de pessoas que parecem comigo. E eu acho que Deus ouviu minha oração profundamente. Hoje eu tenho fascínio por pessoas que são diferentes de mim. Então, assim, se você sabe uma coisa que eu não sei, ou se você vive uma vida que eu não vivo, eu me interesso. Eu quero saber por quê, como, né? E Deus foi me dando essa trajetória também na Alemanha, no Canadá, de estudar línguas com pessoas de outros países, com pessoas que têm crenças diferentes, que têm uma língua diferente, que têm uma cultura de comida diferente. Isso foi abrindo muito a minha mente pra conviver com outras pessoas, né? E é engraçado que todo mundo agora na cidade já sabe que a gente é crente, todo mundo já sabe que eu não vou nas cerimônias lunares, todo mundo já sabe que a gente não faz, né? A maioria das coisas que eles fazem, não consome drogas recreacionais, e que a gente não faz as cerimônias de ayahuasca, todo mundo sabe. E as pessoas ficam fascinadas, assim, nossa, mas vocês não fazem? E as pessoas, assim, elas perguntam, elas ficam curiosas. Dá oportunidade, né? E Deus tem me dado a oportunidade, assim, de compartilhar de Cristo, de falar do Evangelho, de abrir a Bíblia com pessoas, porque as pessoas aqui, elas são extremamente espirituais, muito espirituais, elas acreditam muito em visões, em sinais, e no mundo que é fora o mundo físico, né? Então, assim... A porta tá aberta, né? Completamente aberta. Existe uma resistência com o cristianismo, com certeza. Sim. O cristianismo tá em baixa, mas também está em alta, né? A gente tá... Eu falo que tá em baixa, mas tá em alta, assim, sabe? A gente tá... Parece que tá voltando, assim. As pessoas estão começando a olhar de novo pra cristãos como pessoas, assim, nossa, mas alguma coisa eles têm feito certo. Alguma coisa tá dando certo pros cristãos, porque a igreja continua crescendo, né? Isso é promessa, né? Que iria crescer, que a gente não ia parar. É difícil, mas não é difícil, assim. Hoje em dia, é engraçado, eu tenho um grupo de mulheres que ela é clairvoyant, que é ela tem visões de vidas passadas ou de coisas do futuro. Ela é uma das pessoas que hoje é mais próxima de mim. A minha outra colega que é muito próxima, ela faz Reiki, que é aquela coisa da energia, né? Que você vai limpando a energia. A minha outra amiga muito próxima, ela é uma judia ortodoxa. Caramba, isso sim é eclético. E a outra que é muito próxima de mim, ela é uma americana que ela é barriga de aluguel e ela foi casada com um bilionário e ela se mudou pra cá pra ficar um pouco mais na paz, assim. Então hoje, assim, o meu grupo de amigas é um grupo, assim, completamente eclético, completamente diferente e Deus tem me dado um amor por ela, assim, eu me divirto demais com elas. São, assim, oportunidades que eu nunca imaginei na minha vida que eu teria e eu vejo que as pessoas, elas estão sedentas mesmo de conhecer a Deus, porque elas têm, assim, uma imagem do cristianismo ou de cristãos até que é diferente, né, do que realmente é. E Deus tem me dado oportunidades, assim, muito loucas. Por exemplo, essa amiga que eu comentei, ela é clairvoyant, ela vê vidas passadas e vidas futuras. E uma das situações que a gente teve foi que ela falou que queria ler a minha mão, porque ela ia ler a mão de todo mundo no grupo. E eu virei pra ela e falei assim, não, mas que espírito que conta pra você sobre a minha vida? Ela falou assim, eu não sei que espírito é, mas eu chamo os espíritos, né? E eu virei pra ela e falei assim, não, mas eu não posso dar a minha mão pra você ler, porque eu tenho um espírito, e é o Espírito Santo, e ele conhece a minha vida antes, depois, é ele que sabe, né, o meu caminho e a minha vida. E ela ficou assim, que estranho. Mas dali mudei de assunto, né, pra não aprofundar mais. Passaram algumas semanas, ela foi num retiro, e era um retiro, assim, New Age, né, com pedras, com cerimônias, energias, e ela falou que alguém falou de Jesus
Jesus nesse retiro e ela falou assim, eu nunca tinha escutado, ela é francesa, ela falou, eu nunca tinha escutado desse Jesus, e ela falou e ela mudou a vida dela completamente, eu preciso saber mais sobre esse Jesus, e eu virei pra ela e falei assim, nossa, eu estudei teologia por 5 anos, se você quiser saber mais sobre esse Jesus, eu conheço ele, eu tenho andado com ele já há 32 anos. Caramba. E ela... Mas como assim? Ela, só pra entender, é uma francesa, mas nem a imagem de Jesus, o católico, nada assim, ela não tinha ideia? Não, ou era vaga? Não, ela é francesa, né? Então, assim, a França, ela é muito ateísta. Dentro da Europa, é um dos países mais ateístas. E a mãe dela proibiu qualquer tipo de religião na casa dela. Entendi. Então, ela realmente tem zero. Assim, ela tinha zero. Ela falou que ela nunca tinha aberto a Bíblia, né? Ela falou, a primeira vez que ela abriu a Bíblia foi comigo, dentro da minha casa. Então, ela falou assim, minha mãe nunca nos explicou nada, eu não conheço nada. E eu falei assim, não, quando você quiser, você vai, a gente toma um café, eu te explico. Isso foi num sábado. Na segunda-feira, ela tava dentro da minha casa, passou a tarde comigo e ela abriu a Bíblia pela primeira vez. Contei a história toda da salvação ali com a Bíblia do lado dela, e isso uma pessoa virando pra mim e perguntando, que queria saber mais de Jesus, né? Então, isso é uma oportunidade que eu fazia muito tempo que eu não tinha. E aqui tem tido várias situações, assim, onde eu fico fascinada como eu posso ter essa chance de dividir sobre Cristo. O idioma, então, aí, o espanhol basicamente você não usa. O relacionamento é em inglês, eu imagino. É inglês, infelizmente. Para minha vergonha. A gente tava no Panamá na semana passada e a Bia lá da Costa Rica Não hablo. Só passando vergonha, né, Gustavo? falava, você traduz pra mim. Ela não sabia que idioma eu falo um portunhol muito safado e, assim, eu percebi que eu não consigo trabalhar no espanhol, né? Eu falei pro Gustavo me traduzir, falei pro Hugo me traduzir, porque, na verdade, eu acho que até eu falo inglês de trabalho melhor do que o de português. Eu nunca tive essa fluência de trabalhar, de comunicar ideias, entendeu? Então, assim, pra mim é muito difícil me comunicar em espanhol. Eu preciso aprender. Minha próxima missão. Essa coisa de estar no meio de expatriados, acho que é a primeira pessoa com quem a gente conversa, né, Gustavo, aqui no Jetlag. E alguém que fala assim, eu tô numa comunidade dentro de um país. A Costa Rica é só uma desculpa, né? Pra comunidade. É só desculpa de todo mundo, da comunidade toda. Surf, praia, reserva natural e vamos lá. Mas você sabe que comunidades assim, elas têm crescido pelo mundo, né? Ibiza tem uma grande comunidade, Bali tem uma grande comunidade expatriada, Costa Rica tem uma grande comunidade expatriada, tem alguns outros lugares, tem algumas cidadezinhas pequenas na Itália que também tem. Então, assim, é um fenômeno que cresceu depois do Covid, né? De comunidades expatriadas, pessoas que podem viver em qualquer lugar, e aí elas vão. Eu acho que só tem a crescer, eu acho que vai continuar a crescer comunidades assim. E é engraçado porque são comunidades que eu gosto muito, porque são pessoas, assim, muito abertas pra tudo e qualquer coisa, assim, sabe? Porque não tem família perto, não existe uma ligação de família, não existe uma ligação de local. Todo mundo precisa de todo mundo, quem tá ali, que se ajude, é isso mesmo. Noção de comunidade, né? Isso, vira família. O Gustavo falou que te conheceu no Congresso de Lausanne e meses depois você já estava representando a Tent no Comiban. Como foi essa conversa dele com você que te convenceu de que você é uma tent maker? O que aconteceu, eu acho que quando a gente se conheceu, né? Nos identificamos e o Gustavo falou pra mim, ele falou assim, Bia, a gente precisa conversar mais, vamos conversar mais. Eu falei assim, não, vamos conversar sim, me manda o que você faz. E aí eu fiz um curso, né? Foi o Go Experience. O Go Experience. E aí eu fiz o curso pra entender um pouco do que ele tava fazendo, assim. Ele falou até que gravou meu áudio, ele pode usar. Eu vi o Go Experience, eu falei assim, nossa, Gustavo, eu acho que eu sou um tent maker. E eu não sabia. Foi engraçado. Porque, na verdade, quando eu voltei essa coisa de querer voltar pro ministério de tempo integral, eu comecei a orar a Deus, né? Tipo assim, eu quero ser uma missionária, mas como que eu vou ser uma missionária? Eu não consigo voltar a ser uma missionária. Eu fui gerente de marketing, eu fui dona de empresa, como que eu volto pra essa gaveta, né? De ser missionária de tempo integral? E quando eu fui a Lausanne, Deus falou muito ao meu coração através do BAM, né? Que é Business as a Mission, e depois conheci a Tent, né? Através do Gustavo, e comecei a ler sobre tent makers, e aí Deus começou a clarear um pouco da minha vocação, né? Que a vocação, ela não mudou, né? O meu chamado específico, ele realmente aconteceu. O Cássio Silva pregou lá no Comiban e foi muito legal ele falando sobre isso, que o meu chamado, ele não mudou. Acho que o que mudou foi que Deus me deu ferramentas profissionais para que eu pudesse exercer com um impacto diferente que eu teria exercido se eu tivesse continuado simplesmente com a formação do Palavra da Vida. E a gente se identificou, né, Gustavo? A gente se identificou, eu gosto do trabalho da Tent, eu acho que tem muito a ver comigo, tem a ver com a minha história. Oportunidade
oportunidades surgiram de eu poder ajudar a Tente e eu ajudei, né? Numa conversa que a gente teve por telefone, que eu fui explicar pra ela por que eu achava que ela deveria participar dos programas de cuidado missionário e acompanhamento, ela começou a me contar o que Deus estava falando no coração dela que era pra ela fazer. E eu tinha um projeto de curto prazo, que era tentar um grant, agora sou eu que não sei como que fala isso em português, olha que vergonha. Fundo. Tentar conseguir um recurso de um fundo americano. E aí eu conversei com a Bia e a gente falou, não, vamos escrever esse negócio. E aí, pra escrever isso, a gente fez um monte de reunião. Pra fazer um monte de reunião e escrever, a gente acabou encontrando mais pontos em comum. Aí esses mais pontos em comum acabou levando ela pra ir pro Comiban. E agora tem os desdobramentos pro futuro aqui apoiando a gente na Tente. Temos vários projetos que a gente tá discutindo qual que é o melhor pra ela trabalhar. E pra quem tá chegando, Gustavo, e quer se aproximar também, como a Bia, que foi rapidão assim, o caminho nem sempre é rápido, né? A gente sabe que tem gente que... Pra falar comigo nem sempre é rápido, mas ela teve a oportunidade de me conhecer ao vivo. Se tivesse mandado a mensagem no WhatsApp, podia ainda estar lá na fila, né? Tava lá em solicitações até hoje, né, Gustavo? Bom, a gente vai ter em julho uma nova turma desse mesmo Go Experience que a Bia fez em dezembro. A última que a gente teve foi em novembro, dezembro. A gente vai ter em julho novamente. Então, vocês que nos seguem no Instagram podem já clicar lá na bio e se inscrever, ou em tentebrasil.com.br para se inscrever lá. A gente vai ter no fim do ano, já está confirmado, o nosso Go Equipped em João Pessoa. Ano passado tivemos em Recife, no Pernambuco. Esse ano vamos para Paraíba. Vai ser no último fim de semana de dezembro. Que legal. E você não tinha contado ainda, é novidade, né? É novidade aqui no novidade. Jetlag. Ah, legal. Eu vou falar mais detalhes sobre ele nos próximos episódios, mas o último fim de semana de novembro teremos o Go Equipped em João Pessoa. Então, para vocês que nos escutam, que têm amigos que são dessa região, ou que não, mas que querem ir, já comece a procurar passagem, já começa a olhar. A gente vai fazer em parceria com a universidade que chama Cidade Viva, lá em João Pessoa. E para os brasileiros que moram nos Estados Unidos, a gente vai ter no final de outubro o Go Equipped no estado do Kansas. Então, se você é brasileiro, escuta o nosso podcast, acompanha a gente na Tente, se prepara para me encontrar a equipe da Tente lá no Kansas. Se você tem amigos ou familiares que moram nos Estados Unidos, já avisem eles, falem para eles começarem a seguir Tente USA e a gente vai colocar todas as informações para as inscrições lá via esse Instagram. Excelente. Então, @BrasilTente no Instagram e tentebrasil.com.br o site para ter mais informações, né? É isso aí. Como sempre, gente, nessa parceria aqui conhecendo cada vez histórias diferentes. Mais diferentes. Sempre falei isso, que estamos aqui há... Quantos anos você falou, Gustavo? 5 anos, né? Não, mais. 5 anos. A gente começou em 2019. 6 anos. Não, 6 anos. 6 anos. 6 anos de jet lag, sempre histórias diferentes. Eu gosto muito do jet lag, de ver como Deus trabalha de maneiras diferentes em pessoas diferentes. Deus é criativo, né? Temos tantas histórias aqui. Hoje a gente conheceu a Bia e sua aventura entre os expatriados da Costa Rica. Legal demais, legal demais. Tinha certeza que a história era boa. Tem algum jeito de te seguir ou você é bicho grilo também de nada de redes sociais? Igual seus amigos aí, seus vizinhos. Como que é? A vida é bem privada, assim, não compartilha muita coisa? Como que é? Eu não sou muito das redes sociais, mas eu tenho um Instagram que é público, que é meu Diário Expatriado. Eu vou deixar aqui pra vocês. Eu não posto muita coisa, mas se alguém quiser ver um pouco mais como é a vida na Costa Rica, tem alguns stories que vocês podem acessar e de vez em quando eu coloco coisas lá. Vai que quando esse episódio sai no ar você se anima, né? E contar mais umas coisinhas. Pode ser legal. Mas valeu, Bia. Foi legal demais conhecer sua história. Você tem um jeito muito legal de contar. Você conta a história curta, se a gente aperta um pouquinho, se dá mais detalhes e tal, já é uma pessoa formada na área de comunicação, né? É uma comunicadora. Hoje tivemos uma comunicadora aqui conosco. Obrigada, Paulinho. Obrigada, Gustavo, pela oportunidade de dividir um pouquinho da minha história. Certeza que sua história vai abençoar muitas pessoas. Pode ter certeza. Com certeza. Amém. Com certeza. Foi um prazer conversar com você, estar com vocês aqui nessa gravação, ver um pouquinho mais do lado da Costa Rica que fica depois do vulcão, atrás do vulcão a outra Costa Rica que não é escondido atrás do vulcão e dos rios. Aquela lá da capital. Muito bom, muito bom. E a gente volta daqui a algumas semanas com mais jet lag aqui na nossa programação do podcast Irmãos.com.